Jesus escolheu quantos? 12. Por que esse número? É um recado. Lembra-se quando Jesus conversou com a mulher Ciro-fenícia, que importava primeiro os da casa de Israel? Esse 12 é um número simbólico em relação às tribos de Israel. Isso é consenso no Novo Testamento. E Pedro entende isso. Agora, você já parou para pensar que há em Atos dos Apóstolos uma preocupação de elencar um nome para ocupar o lugar de Judas Iscariotes? Mas quando Tiago morre, o primeiro do colégio apostólico a ser martirizado, acontece nova votação? Não. Que ensinamento que nós temos aí, hein, gente? O ministério apostólico, ele foi instituído por Jesus, foi movido pelo Espírito Santo, e ele está sim restrito a este momento da igreja. Pedro aqui, ele coloca as condições para observar o apóstolo. Olha só, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, acompanhar. Eu gosto dessa palavra latina, companhia, porque é companis, é aquele com quem eu reparto o pão. Acompanhar não é apenas estar junto de, é ter uma comunhão íntima. E Pedro coloca isto, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Desde quando? Desde o batismo de João. Que João é esse? João Batista. Então, desde o início, que acompanhou todo o ministério do Senhor, esses que fizeram parte desse colégio apostólico, pessoas que caminharam, que estavam entre os discípulos, esta era a condição. Para quê? Se torne testemunhas conosco da sua ressurreição. Não é para fazer milagre. É para ser testemunha da ressurreição, gente. Vocês estão vendo as condições do apostolado? Agora eu vou chegar a um ponto que os apóstolos não gostam de ouvir. Os apóstolos que eu digo da atualidade, que na verdade não são apóstolos, tá? Que fique isso muito claro. A palavra apóstolo significa, é da língua grega, enviado. A partir do momento que a pessoa se nomeia apóstolo, ela deixa de ser apóstolo e ela passa a ser apóstata. Ela está se enviando. É um contrassenso isso. Os apóstolos da atualidade, eles se elegem, então, a um grupo deles que aponta para outro e fazem toda uma cerimônia, e dá cajado na mão, e óleo na cabeça, faz uma mistura de Antigo e Novo Testamento, de práticas que foram abolidas, e aí colocam mais um. E qual é a autenticidade? Eles dizem, milagre. Milagre, milagre, milagre. Gente, a eleição de apóstolos na igreja pós-moderna, ela em nada difere do modelo católico de beatificação. Já pararam para pensar isso? Quando foi beatificar José de Anchieta? Eu li alguns documentos de São Paulo colonial, e as pessoas diziam, não, quando ele entrou na minha casa, o índio escravo meu que havia morrido ressuscitou. Era assim, relatos após relatos, e tantas outras pessoas na história da igreja, o critério era o quê? Milagre. E os apóstolos hoje em dia, o que autentica este rótulo neles? O quê? Milagre. Alguns dizem, assista lá o programa tal, no dia tal, você vai ver. Só que aqui Pedro usa uma palavra, versículo 22, a última frase. Olha só, um destes se torne testemunha. Testemunha conosco da sua ressurreição. A palavra testemunho, a palavra grega martur, a palavra testemunha
é a palavra grega mártir. Uma característica que havia nos apóstolos era dom do martírio. Eles estavam prontos para morrer a qualquer momento. Morrer pelo quê? Pelo testemunho da ressurreição. Não é um morrer para ficar famoso em nome da religião. Não, morrer pela causa que é a ressurreição de Cristo Jesus. Quando nós vemos isso, então nós entendemos aquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, sobre as credenciais do apostolado. Havia isto na igreja cristã primitiva, as credenciais do apostolado. Uma pessoa que chegava dizendo, eu sou apóstolo, a igreja dizia, quais credenciais você apresenta? E então o apóstolo ele caminhava com alguém junto dele. Ele dava provas da ressurreição de Jesus. Havia sinais, prodígios e maravilhas, sim. Havia pregação. Havia algo da parte de Deus. E essa pessoa, ela apresentava credenciais na igreja cristã primitiva, que não tem nada a ver com o que a gente vê hoje em dia dos rótulos dos apóstolos.